Olá, André Bueno, boa noite. Doutor Guilherme Carnelos, já chamo o senhor. E só acabar a nossa trilha sonora aqui do nosso programa. Edson, percussão, boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente. Patrícia Curti, a grande seguidora do programa 10 Perguntas, aqui com a gente também. Boa noite. Bom, vamos lá chamar o nosso entrevistado. Já está aqui. Doutor Otávio. Doutor Guilherme, eu já convidei o senhor, só falta o senhor aceitar agora aí. Eu já chamei o senhor, agora só falta o senhor aceitar o convite. Opa. Nosso entrevistado já está entrando, já foi feito o convite, é só ele aceitar o convite. Doutor Guilherme, eu já fiz o convite, é só o senhor aceitar o convite para estar aqui comigo na live. Vamos aqui de novo chamá-lo. Já está como convidado. Vamos colocar aqui de novo Guilherme. Guilherme. Aqui. Agora foi. Pronto. Agora acertou. Obrigado a vocês que estão entrando aqui no programa 10 Perguntas. Olá, gente, boa noite. Estamos começando mais um 10 Perguntas aqui pelo @10 Perguntas. Hoje a nossa live entrevista live é com o advogado criminalista e presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Guilherme Carnelos. Carnelos, tá certo? Exato. Boa noite, doutor Guilherme. Boa noite. Não é fácil. Eu estou meia hora aqui falando Carnelos. Boa noite. Carnelos, isso. Tudo bom? Você poderia aumentar um pouquinho? Aumentar um pouco? Poderia. Espera só um minutinho. Deixa aqui que eu não consegui. Não, tranquilo. Patrícia Curti, você que já está com a gente aqui no 10 Perguntas, se você pudesse compartilhar esse link com o grupo da família ou para o Ricardo Bresser e ele sim compartilhar com o grupo da família, por favor? Vamos lá. Bom, boa noite mais uma vez, doutor Guilherme. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu, em nome do 10 Perguntas da produção, ficamos muito contente que o senhor tenha aceitado para falar hoje às 9 horas, segunda-feira, para falar muito sobre o seu instituto e o que o senhor vem fazendo à frente dele. Muito obrigado, viu? Vamos lá, tá acertando? Agora tô me acertando aqui. Só um segundo. Já vamos lá. Está quase pronta. Paulo Veloso. Está quase pronto. Obrigado. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Que bom. Tá aparecendo. Tá todo mundo aqui. Daniela, todo mundo aqui. Bom, antes de nós começarmos a falar sobre o seu instituto, o que o senhor faz à frente do IDDD, eu gostaria um pouco que o senhor pudesse falar para as pessoas que já estão entrando na live, que seguem o programa 10 Perguntas há 3 anos, faça um pouco da sua formação. Vamos lá. Eu sou advogado criminalista, sou formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sou especialista e mestre pela GV em Direito Penal Econômico e hoje estou à frente do IDDD, sou presidente do IDDD, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Eu estou no IDDD desde a sua fundação em 2000, né? E como diretor mesmo, eu estou lá há 7 anos. Como surgiu? Olha, vamos fazer. Como foi esses primeiros contatos para que formasse o IDDD? E a sua função, você já falou, é presidente, mas o que mais? Porque só o título é muito bom, mas o trabalho que o senhor faz à frente do IDDD. Vamos lá.
O IDDD ele surgiu de uma necessidade de que um grupo de advogados criminalistas idealistas tinham e ainda têm de se unir para trabalhar na justiça criminal algumas questões voltadas à proteção daqueles que mais precisam de defesa, né? Porque o direito de defesa, de uma forma generalizada, apesar dele ser garantido pela Constituição, apesar das leis que nós temos no nosso país serem muito firmes no sentido de garantir o direito de defesa, nós não temos o mesmo olhar legal e justo e constitucional vindo de autoridades, de operadores do direito de forma generalizada, e o Instituto de Defesa do Direito de Defesa surge a partir deste ideal de fortalecer este olhar e essa necessidade que é tão importante quando se trata de qualquer pessoa que está submetida a um procedimento criminal. Entendi. Não, é muito importante o senhor falar isso, porque eu, ao longo dessa semana que eu comecei a divulgar a entrevista, muita gente não sabia o que era esse o direito de defesa do direito, né? Eu falei, poxa, faça algumas perguntas e eu vou repassar ao nosso advogado. Você abordou a importância de uma justiça criminal justa e igual para todos. É fundamental para a democracia de um país, mas sabemos que temos muito a avançar nesse quesito. Como o acesso à justiça hoje no Brasil e como a justiça se dá de forma diferente para cada grupo da sociedade? Aliás, foi uma pergunta que foi feita, inclusive, a doutora Flávia Raal no último congresso do ICOC, feito há um mês atrás. Tá certo. A justiça criminal, o acesso à justiça é muito heterogêneo, né? Porque, infelizmente, o acesso à justiça ele é muito mais possível para quem tem acesso a uma defesa técnica paga, né? Hoje em dia, a gente já tem no estado de São Paulo uma defensoria pública muito mais fortalecida, vamos dizer assim, fortalecida. É uma defensoria pública muito comprometida, são defensores muito empenhados, mas é uma instituição que não tem tantos braços ainda, porque a preocupação pública maior, ela vem muito mais no fortalecimento dos órgãos de acusação do que dos órgãos de defesa. Então já começa essa disparidade aí, né? Então o acesso à justiça hoje ele é dado de forma muito heterogênea e infelizmente a grande maioria da população, o grande cliente da justiça criminal, ele fica por muitas vezes a Deus dará, vamos dizer assim. E esse a Deus dará, a gente pensa que um dia não vai ser mais a Deus dará, né? O trabalho do Instituto é para isso. Né? Exatamente. O trabalho do Instituto é para isso, é para o fortalecimento da defensoria. O IDDD, ele num primeiro momento, ele começou até fazendo algum tipo de trabalho assistencial de advocacia pro bono, né? Mas os braços que o IDDD tem para fazer isso são muito pequenos, né? Então, o impacto que a gente consegue gerar fazendo isso é muito pequeno, né? Ele é restrito a um número pequeno de pessoas quando o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, o IDDD ele foi se estruturando e fortalecendo a sua atuação para chegar para tentar influenciar nas bases, que é o quê? É o fortalecimento da defensoria, é o fortalecimento de um olhar jurisprudencial que garanta o direito de defesa, porque se hoje num determinado local do país não existe defesa de qualidade, quem não pode aceitar isso em primeiro lugar é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode admitir um réu sem defesa ou com defesa mal feita. Mas, infelizmente, o Judiciário aceita.
né? Então, Sim. nesse sentido, é fundamental o trabalho do IDDD. Inclusive, tem uma pergunta muito interessante. Pensando nisso, sobre o IDDD, que atua como amigo da corte no julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para o uso pessoal, na sua visão, qual a importância de termos uma revisão sobre os pontos problemáticos da lei atual sobre as drogas? É fundamental, porque a política de drogas que se estabeleceu no país é o que mais encarcera a população jovem, a população negra, a população vulnerável de baixa escolaridade, né? A porta de entrada do sistema de justiça criminal para essas pessoas é o crime de tráfico de drogas, que geralmente está associado a crime de tráfico de pequenas quantidades. Então, é fundamental um olhar sobre a política de drogas. Nós temos uma política de drogas que é absolutamente falida, desde o lançamento da lei de drogas, já existia uma política de drogas com base na lei anterior, né? Já existia uma política de combate às drogas que vem se mostrando falida. Há quantos anos? Há mais de 30 anos a gente está nessa toada o Brasil está nessa toada de combater drogas com violência e com prisão de pequeno traficante, que não dá certo. São jovens que são presos numa idade muito baixa, 18, 19, 20 anos, são presos, são levados ao sistema carcerário, e de lá eles saem, eles vão para a escola do crime. A grande verdade é essa: essas pessoas, esses jovens, dentro da cadeia, muitas vezes eles são cooptados pelo crime organizado, e a partir daí eles não têm nenhuma chance, eles passam a não receber nenhuma chance do Estado. Eles não recebem no começo, eles não recebem no final, e eles são tratados de uma forma muito desigual quando a gente está falando de política de drogas. Então, é fundamental, porque um jovem negro na periferia, ele é tratado de uma forma, e um jovem branco num bairro nobre com a mesma quantidade de drogas é tratado de outra. O olhar que se faz para um ou para outro é diferente. Inclusive, você já entrou num assunto interessante. Tem uma quarta pergunta aqui, que acabou de chegar, que eu estou vendo aqui pelo meu computador, aqui pelo WhatsApp, e é muito interessante. Além de jovens negros e periféricos estarem sendo presos, muitos deles, quando deixam a prisão, ainda enfrentam um outro problema, que é a pena de multa. Esse assunto que o seu instituto vem trabalhando e ainda é pouco conhecido e debatido. O que é a pena de multa e como ela afeta a vida dos sobreviventes do cárcere? Vamos lá. A pena de multa, quase todos os crimes da legislação penal brasileira, eles prevêem, além da pena privativa de liberdade, que é a prisão, né, a detenção ou a reclusão, além da pena privativa de liberdade, prevê o pagamento de uma multa. Geralmente, para os crimes mais graves, se prevê um e outro. Então, são as duas penas que têm que ser pagas. Agora, você imagina este exemplo que eu dei deste jovem negro que, aos 18 anos, foi preso com 20 gramas de maconha, levado ao cárcere, e ele sai de lá ainda com uma dívida com o Estado. E é uma dívida muito alta, e esse é um grande problema da lei de drogas, porque o código, quem estabelece a pena de multa é o nosso Código Penal, que ela estabelece um mínimo legal que pode chegar a um valor que pode ser considerado baixo. O valor mínimo, considerada a lógica da lei para cálculo da pena de multa, o valor mínimo que a lei de drogas estabelece é de R$23 mil, de acordo com o salário de hoje, salário mínimo de hoje. Então, imagine um jovem que é preso, que vai ao cárcere, de 18 anos, que vive numa condição já de vulnerabilidade, que não tem patrimônio e que sai da cadeia com uma dívida de R$23 mil. Ele não tem dinheiro e não vai ter dinheiro para guardar R$23 mil para pagar uma dívida, porque por mais que ele consiga um emprego, ele consegue um emprego que ele vai conseguir o necessário para sobrevivência. Ele não vai conseguir o necessário para juntar um patrimônio de R$23 mil para pagar para o Estado.
Isso traz um grande outro impacto, porque enquanto essa multa não é paga, essa pessoa não regulariza os documentos, ela não regulariza a situação eleitoral, ela não pode votar, ela não tá, é como se ela tivesse submetida a uma pena perpétua, né? Porque ela não consegue regularizar a situação dela. Então, por mais que a nossa Constituição proíba a pena perpétua, o sistema acaba permitindo que essa pena seja perpetuada até que essa dívida seja paga. Esse é o grande problema da pena de multa. Conclusão, um jovem para ir para o crime é muito fácil. Olha, eu pago, mas você continua comigo. Exatamente. Então, assim, aquela máxima de que a pessoa cumpriu aquela coisa que a gente vê em filme, que a pessoa sai da cadeia com a sensação de que ela pagou o que ela devia à sociedade, não, ela ainda não pagou. E o Estado se sente no direito de cobrar dessa pessoa uma dívida pecuniária, quando, na verdade, o Estado tirou tanto dessa pessoa quando quando ela jogou naquele sistema carcerário, que é tão nojento, para dizer o mínimo, né? Que é tão degradante, que reduz tanto a possibilidade de desenvolvimento, na verdade, não é nem que reduz, impede qualquer possibilidade de desenvolvimento, né? Então, e daí o trabalho do DDD vem sendo no sentido de demonstrar, primeiro, que as pessoas que não têm condições de pagar a dívida, elas têm que ser, essa dívida não pode ser cobrada. As pessoas esse é o primeiro passo. E existe um segundo passo, que é também de questionar os parâmetros de fixação dessa pena, especialmente no crime de tráfico. Entendi. Poxa, é um trabalho árduo, mas graças a Deus tem um instituto para poder ser esse braço, né, para a sociedade, em prol de alguma coisa melhor, né, para a pessoa que sai do cárcere, né. Deixa eu dar um recadinho aqui. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, o advogado criminalista e presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Guilherme Carnelos. Falei certo. Quero agradecer a Curta que está aqui com a gente, a Maria Luísa Vaz, nossa advogada, que está aqui com a gente também, muito obrigado por estar aqui, a Fátima de Ribeirão Preto, a Juliana Rosso de Salvador, a Adriana Vaz, também de Porto Alegre, muito obrigado. E já vou aproveitar, enquanto eu tomo um copo d'água, antes de formular a quinta pergunta, eu quero já agradecer aqui a agradecer um dos nossos apoiadores, a WJR Creative, do nosso grande amigo Wilton, ele que é o responsável pelo banner do nosso programa 10 Perguntas. 3 anos de muita luta, resistência e resiliência. Fica bem claro para você entender o que é o 10 Perguntas, ainda um programa pequeno, sendo apresentado por um rapaz do sol da meia-noite, como se fala no país norte da Europa, certo? Então são 3 anos de muita luta e muita resistência. O senhor sabe o que, o senhor está sabendo muito bem o que dizer, certo? Mandar um grande abraço também para o Bresser, da Bresser A7, que também é um nosso grande apoiador do nosso programa. É uma empresa com mais de 15 anos de excelentes resultados, administra fundos de ações e multimercado. Maior informação em bressera7.com.br. Obrigado, Ricardo Rodrigo Bresser, por estar aqui com a gente. A quinta pergunta é bem interessante, porque eu andei vendo hoje a internet, hoje o Instagram. Aliás, eu quero mandar um grande abraço para a nossa advogada e grande amiga, advogada criminalista e grande amiga do programa, que já esteve aqui com a gente, Flávia Raul, ela que intermediou esse nosso bate-papo aqui dentro do 10 Perguntas, e ela que está à frente do IPB, Innocence Project Brasil, certo? Que tira do cárcere pessoas que são encarceradas indevidamente. E a quinta pergunta veio a calhar, onde o seu instituto chamou atenção também por ter atuado ao lado da Defensoria do Estado do Rio de Janeiro, no caso do porteiro Paulo Alberto da Silva Costa, que ficou preso 3 anos injustamente. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o caso e a atuação do seu instituto, porque infelizmente não é um caso isolado. Não é um caso isolado. O caso do Paulo, ele é uma representação de todo esse problema que vem acontecendo no país.
O Paulo, ele é um jovem, hoje é um homem de 34 anos, negro, do estado do Rio de Janeiro, que ele foi acusado em 62 processos idênticos, em que só todos baseados em reconhecimento fotográfico, né? Então, todos de uma mesma delegacia, né? Então, esse é um grande problema, é uma delegacia que mantém consigo um álbum de suspeitos, é o 54º Distrito Policial de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ele tinha um álbum de suspeitos e o caminho é o seguinte: quando uma vítima de roubo aparece na delegacia para fazer um boletim de ocorrência, a fotografia do Paulo, extraída de uma rede social, era mostrada para essa pessoa e o Paulo era imediatamente reconhecido. O Paulo ele ficou preso injustamente por mais de 3 anos e nesses mais de 3 anos ele nunca foi chamado pela polícia para ser reconhecido presencialmente. E se nós formos olhar os reconhecimentos que foram feitos do Paulo lá em Belford Roxo, foram todos feitos exatamente da mesma forma. E em completo desacordo, em completa contrariedade com aquilo que diz a lei. Por exemplo, a lei estabelece que a vítima, antes de ser confrontada com a imagem da pessoa que é suspeita, ela tem que descrever essa pessoa com riqueza de detalhes. E as descrições que existem do Paulo são absolutamente discrepantes. O Paulo, ora, ele é descrito como um homem baixo, de 1,65 m, ora como um homem alto, de 1,80 m, ora como um homem mediano, de 1,70 m. E, no entanto, ele foi reconhecido. Qual é o único traço comum em todos os reconhecimentos? O fato dele ser uma pessoa negra, dele ser um homem negro. Esse é o único traço comum em todos os reconhecimentos. E para quem estuda o reconhecimento, e eu não estou nem falando do direito, eu estou falando da psicologia, a psicologia do testemunho, quando ela estuda a questão do reconhecimento, ela traz um dado que os nossos juízes parecem que ignoram. A nossa memória, a memória humana, ela não é uma gaveta, não é uma caixa da onde se tiram coisas exatas. Ela a memória humana, ela está em constante movimento e ela se transforma conforme o aprendizado que a gente tem no dia a dia. Então, se uma vítima de um crime que foi assaltada ali à mão armada e que chega traumatizada numa delegacia, ela chega querendo reconhecer alguém, ela chega querendo achar um culpado por o crime que ela cometeu inconscientemente. E na hora que um policial vira e fala, mas tem um rapaz aqui que está roubando bastante aqui na região, e exibe uma fotografia para ela, foi esse, não foi? Sim. A vítima passa a acreditar que foi aquela pessoa. Então, a vítima não é desonesta, ela está errando de forma honesta. E daí, a prova disso é que todos esses casos do Paulo chegam em juízo exclusivamente baseados no reconhecimento. Não teve investigação. Reconheceu, acabou, tá pronto. Eu brinco que é o inquérito policial que dura meia hora, né? Reconheceu, acabou, já fiz meu papel, né? Essa é a postura da polícia. Chega no judiciário, se a vítima em juízo confirma o reconhecimento, o Paulo é automaticamente condenado. Se ela não confirma o reconhecimento, o Paulo é absolvido. Curiosamente, o Paulo foi mais absolvido do que condenado. E o caso do Paulo, que a mídia tanto fala, foi um julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça de um habeas corpus, no qual o Superior Tribunal de Justiça reconheceu essa injustiça sistêmica, mandou soltar o Paulo e determinou aos juízes, ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e aos juízes de primeiro grau no Rio de Janeiro, em Belford Roxo, que reanalisassem todos os casos, que se o único elemento para a existência do processo for o reconhecimento, o processo não pode seguir.
Essa foi a decisão do STJ, que o IDDD, em conjunto com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que também é uma defensoria fortalecida e de pessoas muito aguerridas e muito empenhadas, esse foi um trabalho em conjunto, porque a família do Paulo procurou o IDDD olhando para o caso e vendo uma violação sistêmica e tendo a absoluta certeza de que o Paulo ele é a representação de uma injustiça que acontece e que atinge muita gente, o IDDD chama a Defensoria Pública do Rio de Janeiro falando, vamos trabalhar junto, vamos tentar resolver essa história e de levar para o país e para os tribunais esse alerta de injustiça. Esse foi o caso. O senhor falou há pouco que o IDDD quer ser mais um braço a favor dos teóricos pobres e oprimidos. Há um mês e meio atrás, eu entrevistei uma advogada da Bahia, Belusca Schmidt. Ela é uma advogada feminista, e ela trabalha muito a favor dos direitos das mulheres. E eu perguntei que esse trabalho dela só estava sendo feito em Salvador. Não, estamos expandindo, já estamos em Brasília, estamos em Goiânia, e logo estaremos no Rio. O senhor comentou agora, está me escutando? Estou. O senhor começou agora que vocês querem também universalizar. Esse movimento da área jurídica começou, tanto ela como advogada feminista, o senhor como criminal, me parece que estão entrando querendo expandir os trabalhos para bater de frente com a lei que, pelo seu relato, inclusive o relato dela, que não está adiantando. Temos que nos unir um pouco mais perante a justiça. É isso que eu estou entendendo? Exatamente. Eu não diria nem que o problema está na lei, porque a nossa lei ela não é retrógrada. Ela tem alguns pontos que precisam melhorar. O nosso problema está no olhar que o Poder Judiciário tem para a lei, né? Por que as investigações são tão precárias, né? A gente tem uma falta de estrutura investigativa. Esse caso do Paulo é um exemplo em que, quando uma vítima reconhece alguém, é como se tudo tivesse resolvido. No caso do Paulo, houve reconhecimentos em que ele estava em 3 lugares no mesmo dia, num intervalo de tempo de 10 minutos. Tem uma falta de interesse investigativo, uma falta de capacitação dos agentes de investigação que levam a processos pobres e processos pobres que são recebidos pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário de uma forma condescendente, preconceituosa, permeada de um racismo estrutural do qual a justiça não consegue se livrar. E sim, se os grupos de advogados, de defensores, de ativistas não se unirem para tentar mudar essa lógica, a gente vai continuar a ter uma justiça, que foi o que eu disse lá no julgamento, e o ministro Schietti colocou no voto, que é uma máquina de moer gente. Não é justiça, é uma máquina de moer gente. A minha produtora está mandando uma mensagem aqui, que uma das pessoas que está nos seguindo, está assistindo a nossa live, a Maria Luísa Vaz, ela falou assim, faz uma pergunta para ele, fala para ele falar novamente sobre essas fotografias que vão para a delegacia. E eu tinha uma pergunta aqui, mas eu vou repetir porque tem gente entrando agora. E eu acho que é muito interessante eu fazer a pergunta, que o senhor vai ter que voltar nesse assunto. Por favor, até me desculpe, mas é que esses assuntos têm que ser debatidos dentro das perguntas. Considerando essas brechas da lei da questão do reconhecimento, como eles são feitos hoje nas delegacias, muitos jovens negros correm, deixa eu virar aqui a página, correm o risco de passar pela mesma injustiça que o Paulo, que o senhor acabou de falar. Poderia explicar como uma foto de alguém acaba indo para esses alvos e murais suspeitos? O senhor já falou que às vezes pega na internet, coloca ali, parece que faz o possível para que aquela pessoa seja condenada, vamos dizer assim. Então, eu volto a dizer, como é que esses álbuns aparecem nos murais e como as vítimas ou testemunhas de crimes acabam sendo levadas a reconhecer erroneamente o suspeito? A gente sabe que a pressão de uma delegacia é muito grande. A pessoa que acabou de ser assaltada, ela quer mais entrar ali e sair correndo. Então, existe uma pressão psicológica. Eu gostaria que você falasse novamente
sobre isso, porque a internet aqui está fervendo esse assunto muito importante para falar sobre esse reconhecimento e essas fotos como chegam nas delegacias, nos murais e tudo mais. Vamos lá. A grande verdade é a seguinte: ninguém sabe como são formados esses álbuns de suspeito, o que em si é um grande problema. Isso em si é um grande problema, porque eu vou dizer o seguinte: a polícia judiciária, ela é uma autoridade administrativa, né? E ela Sim. está submetida ao direito administrativo. E o direito administrativo diz que as autoridades só podem fazer o que está na lei e em virtude da lei, né? E na medida em que eu tenho um álbum de suspeita na delegacia que eu não sei de onde veio, da onde foi extraída a foto, por ordem de quem que mandou fazer o álbum, quem que assina esse álbum, ele, na minha visão, é um álbum imprestável que deveria colocar fogo, não deveria servir para nada, né? Agora, na medida em que ele não existe critério para a formação desse álbum, qualquer pessoa pode parar lá. Agora, quem que é a pessoa, quem que são as pessoas que são as preferidas do sistema de justiça criminal? São jovens, negros, periféricos, submetidos cotidianamente a abordagens policiais, todas, na sua grande maioria, injustas. E são pessoas que são levadas à polícia por qualquer motivo, e quando a fotografia delas aparece, ou quando a fotografia delas é referida, e a fotografia delas passa a integrar um álbum de suspeitos. O que é uma curiosidade em relação ao caso do Paulo, porque o Paulo, a fotografia dele que apareceu lá foi de uma rede social. O Paulo era primário, ele era de bons antecedentes. O Paulo nunca tinha sido levado para a polícia. Então, no caso do Paulo, é inexplicável. A gente não consegue saber da onde veio a fonte. O que é um problema, porque a polícia tem que saber essa fonte e essa fonte tem que ser pública. O Paulo tem o direito de saber da onde veio aquela fotografia, como que ela foi parar lá, mas a polícia não respondeu. A pressão dos números não faz com que isso aconteça diariamente? A pressão dos números, nossa, em 2023 aumentamos assim, o cárcere, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso não está um pouco nisso também? Sim, estatística. Porque na hora, quando a polícia resolve um inquérito policial em meia hora, a estatística fica fácil. 62 crimes foram colocados na conta do Paulo. Agora, o que a população precisa acordar é que quando um inocente é preso, tem um culpado solto. Aquela pessoa que efetivamente assaltou está na rua quando um inocente está preso, né? Então, as pessoas precisam acordar. Quem cobra política de segurança pública, quem aplaude prisão, tem que efetivamente estar de acordo que ninguém quer que um inocente seja preso. Porque, se não por sadismo, né, é por burrice imaginar que um inocente preso vai ajudar na vida de alguém. Né? Certo. Verdade. Enquanto eu tomo água, também vou tomando, antes de tomar água, deixa eu dar mais um crédito a mais um apoiador do programa, a empresa Seiva. Seiva. Empresa que se orgulha em ser um marketplace com o compromisso de selecionar empresas responsáveis para oferecer somente produtos que sejam, ao mesmo tempo, bons para as pessoas e para o planeta. Muito obrigado, Ricardo Pereira, o André Curti e toda a sua equipe por estar apoiando, confiando no trabalho do 10 Perguntas. Daqui a pouco eu vou falar do nosso mais novo apoiador, mas a internet aqui está pegando fogo, estou querendo saber quem é que entrou entrevistando, para quem está chegando agora, aqui na nossa live. Eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, o advogado criminalista e presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, doutor Guilherme. Calma. Carnelos.
Canelosa. Me desculpa. Às vezes acontece. Hoje eu estou preso, mas tudo bem. É que o assunto, esse assunto aqui, quando se fala de racismo, de preconceito e de pré-julgamento, não preciso falar, porque que é um assunto que, entre todos esses que a gente traz sempre aqui com 10 perguntas, não é a primeira vez, tanto eu falei já no começo, a doutora Flávia Raal esteve aqui falando sobre Inocência, Projeto Brasil, que desencarcera quem foi indevidamente encarcerado, falou um pouco sobre fotografia, e então, assunto que eu falei, nós precisamos voltar a falar, e aí ela nos indicou a sua pessoa, ficamos muito contentes por ter explicado. A nossa sétima pergunta não é fácil. Outro assunto que o Instituto debate bastante e também começou a ser discutido no Supremo esse ano são as abordagens policiais racistas. Nós já sabemos, não precisamos falar. Mas, em todo caso, eu gostaria que pudesse explicar o que é perfilamento racial. Também poderia comentar quais essas abordagens acabam sendo um meio de perseguir meninos e meninas negras da periferia, no lugar de ser um instrumento de resolução. O senhor vem falando desde o começo sobre meninos e meninas, tudo bem, negros, sempre os jovens. Mas eu posso garantir ao senhor que não é só jovens. Porque não é. 58. Às vezes a gente é pego aí no dia a dia, mas a gente já está calejado, a gente já não tem mais, já não fica gaguejando, então a gente já tem um pouco mais de poder nas palavras. A experiência, né, Cabelo Branco nos deixa bem à vontade. O racismo, o preconceito e o julgamento, eles andam de mão juntas. Infelizmente, antes de eu responder essa pergunta, eu tenho escutado e eu fico muito preocupado, porque e hoje li de uma influencer muito reconhecida, com mais de 44 milhões de pessoas que a seguem, apresentadora, falando que, olha, chega, já engoli seco, daqui para frente vai ser na porrada. Antes de escutar, eu tenho, como eu faço, além de ser apresentador do programa, eu faço muito evento musical, tanto no gueto, onde o senhor quiser, a gente faz música. E eu tenho escutado isso de algumas pessoas, já deu, daqui para frente vai ter que ser assim. E o que me preocupa, agora ainda mais uma influência de 44 milhões de pessoas aí, falando isso também. Por que chega nesse ponto? Que a gente fala, se eu, Júlio Augusto, pego um saquinho de bolacha, dou para minha filha, sou preso, e aí não tem mais jeito de volta. E quando o pessoal do Sol do Meio-Dia faz racismo, é um surto psicótico. Aí paga e vai embora. Conclusão, é muita preocupação. Porque se isso começar mesmo, aí a guerra está declarada. Então, eu gostaria que, além do que eu falei, falasse um pouco sobre o perfilamento racial. Vamos lá. Na verdade, o perfilamento racial, eu vou dizer, ele é uma expressão do racismo estrutural que só não vê quem não quer, né? A política de policiamento ostensivo levada a cabo no país inteiro, mas eu vou falar um pouco mais sobre o estado de São Paulo, que é o estado onde a gente está, que eu acho que é mais visível aqui, pelo menos para mim, para acompanhar. Eu diria o seguinte, eu faço uma provocação aqui. Eu, como homem branco, eu jamais vou conseguir me aproximar da sensação do que você, como homem negro, sente quando visualiza um carro de polícia. Por quê? Porque eu nunca fui abordado pela polícia. Eu só fui parado pela polícia em blitz da lei seca ou em trânsito rodoviário. Agora, essa é uma realidade completamente oposta das pessoas negras. As pessoas negras, o dia a dia é abordagem policial. Então, a reação que uma pessoa negra, quando vê um carro da polícia, é muito diferente da reação de uma pessoa branca. Porque existe um racismo estrutural de acreditar que o branco tem surto psicótico, como você colocou, e que a pessoa negra que pega uma bolacha e dá para a filha, ela não merece essa compreensão social, né?
E o perfilamento racial é exatamente isso. É a escolha pela polícia de autores de crime a partir da cor da pele. Isso a partir do quê? A partir das abordagens policiais. Agora, existe também uma falta de conhecimento que leva a uma percepção de, mas tinha droga com ele. Nossa. Às vezes acontece a abordagem e às vezes a pessoa está com 20 gramas de maconha, 25 gramas de maconha. Só que, e é aí que está o problema. O fato do agente, da pessoa, depois, ter consigo algum elemento que indique um possível cometimento de crime, não legitima a ação anterior. Porque a ação anterior ela foi embasada em racismo. Se aquela pessoa fosse branca, o policial agiria? Não, não agiria. Então, a abordagem é ilegal e ponto. Não interessa o que tinha com aquela pessoa dentro da mochila dela, por exemplo. Eu faço um exemplo um pouco mais claro para que todo mundo compreenda. Todo mundo está de acordo que para conseguir elementos de investigação de um crime não pode torturar ninguém. Todo mundo está de acordo. E o fato de eu torturar alguém e conseguir elemento do crime não vai fazer falar, então tá tudo bem, já que achou elemento do crime, estava tudo bem arrancar uma unhazinha. Não, não está tudo bem. Então, o Estado, ele é o primeiro a ter que respeitar a lei. E se o Estado não respeita a lei, o Estado perde legitimidade. O processo perde legitimidade. Não interessa se tinha 38 quilos de cocaína com aquela pessoa. Se o motivo da abordagem foi racismo, o processo não pode existir. Só que essa é uma questão. E o Supremo Tribunal Federal está se debruçando sobre um habeas corpus muito importante sobre o tema, cujo julgamento foi suspenso por um pedido de vista. Eu não vou lembrar agora de qual ministro, se eu não me engano foi o André Mendonça, mas eu posso estar equivocado. Mas o julgamento foi suspenso por um pedido de vista. E o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, está caminhando para dizer que aquele caso específico, na verdade, não é muito adequado para jogar o tema, afinal de contas acharam droga com o rapaz. Mas nesse caso específico, o policial confessa que o motivo da abordagem foi a cor da pele do sujeito que foi abordado. E as abordagens policiais são uma coisa tão séria, mas tão séria, e que elas servem tanto para diminuir a população negra, que se você for ver, os números mostram e as estatísticas não vão mentir, né? Os números são o nosso melhor argumento. A cada 100 mil abordagens policiais, nem mil, pouco mais de 900 geram prisões em flagrante. Então, você abordou 99 mil pessoas à toa. Só para constranger. Só para constranger. Só para mostrar para aquela pessoa que existe um racismo estrutural. E isso é desumano. Isso não pode ser aceito. E o Supremo Tribunal Federal não pode aceitar uma coisa dessa. Entretanto, os ministros estão declarando que o racismo estrutural é uma coisa muito séria, que precisa ser vista, mas naquele caso concreto não vão agir. Eu acabei de falar sobre racismo, o julgamento e falei mais uma coisa. Né? Agora fiquei até nervoso já, inclusive. Nós negros, acho que todos os dias, todas as horas, somos afrontados. Ora pela polícia, ora por uma portaria de um prédio e entre outros mais. Eu tenho certeza que hoje estou entrevistando o senhor. Amanhã eu vou até o seu escritório, quero falar pessoalmente. Chegar na portaria, por favor, eu gostaria de falar com o doutor Guilherme. Um momentinho só. Você vai entregar alguma coisa? Já escutei isso
por diversas vezes. Uhum. Eu estava indo lá como cliente. Um dia eu falei assim, eu estava no escritório de área financeira, enfim, eu vim entregar meu dinheiro para ele. A pessoa, tá, e gozaram, incrível que pareça, é um branco e uma negra. Quer dizer, então, todos os dias nós somos apontados, mas é que a lei, aí que eu falo, né, o que eu acabei de comentar há pouco, se a gente começar a estudar por diversas pessoas, uma influência ele fala na rede social, chega, vamos para cima, dando da porrada, é muito mais preocupante. E eu acho que o Estado não está preparado para, opa, calma, não é por aí. Desculpa, precisa acontecer para eles se movimentarem. Realmente, não, realmente é uma situação, é o que a gente fala, está na estrutura. Está na estrutura, isso precisa, só que o Estado precisa agir para essa estrutura ser desfeita. O Estado tem essa dívida com a população negra. O Estado tem essa dívida. O Estado precisa agir para que isso não aconteça. Não só para que o processo não aconteça dessa forma enviesada, dessa forma errada, dessa forma ilegal, mas para que o público, a sociedade de forma generalizada, comece a se dissociar dessa estrutura racista. E eu tenho uma grande amiga que ela é uma grande amiga negra, e ela fala o seguinte: as pessoas são responsáveis pelo próprio letramento, elas também têm que correr atrás. E eu concordo com ela, mas o Estado tem que exigir que elas façam isso. Você falou tudo. Verdade. Verdade. Eu acho que às vezes os negros também precisam se fortalecer e às vezes não vai dar em nada e acaba, não vamos que não vai dar em nada. Então, quer dizer, se já entra com a bandeira baixada, quer dizer, não vai para cima. Temos que nos unir e buscar os órgãos competentes, mas com força. Eu acho que o ministro Silvio, meu pai, eu esqueci o nome. Almeida. Silvio Almeida está aí para nos representar. Exatamente. Precisamos que os negros ocupem os espaços de poder. O nosso país precisa disso, que os negros ocupem os espaços de poder. Mas aí é que está. E aqui a minha crítica, eu não estou criticando, eu não acho que os negros têm que fazer isso ou aquilo. Eu não estou criticando ninguém, eu estou criticando os brancos, porque os brancos têm que estar preparados também para abrir mão dos espaços de poder, para não lutar com tantas garras para manter os privilégios. Este é o grande problema. Doutor, de 1 a 10, em que pé nós estamos? Olha, é difícil dizer. Eu acho é difícil dizer, mas eu acho que a nossa população ainda está muito atrasada. Espero que bom, eu já estou com 58, não sei se essa minha geração vai ver isso. Espero que a minha filha consiga ter um pouco mais de luz no fundo do túnel. Bom, chegou uma pergunta muito interessante aqui. O Instituto, o IDDD, tem um histórico de projetos de empoderamento legal. Poderia contar como funcionam essas iniciativas e qual é a sua importância? O senhor já deu um pouquinho, já falou um pouquinho, mas como está entrando muita gente na live, gostaria que o senhor pudesse falar novamente. Então, a nossa oitava pergunta. Sim, isso tem tudo a ver com o que você colocou agora há pouco, de que as pessoas têm que lutar. Só que para lutar, precisa conhecer, precisa saber que tem direito, né? Então, quando eu vou atravessar uma faixa de pedestre e eu tenho consciência do meu direito, eu entro na faixa de pedestre e o carro que pare. Eu não preciso pedir licença. Doutor. Eu não preciso pedir licença. O carro que pare. Porque eu tenho uma percepção de direito. E o que o IDDD busca é levar essa percepção de direito a quem precisa lutar. O IDDD tem 2 projetos. Um deles já é bastante antigo, o outro surgiu no começo do governo Bolsonaro, por uma necessidade óbvia. O primeiro é a educação para a cidadania no cárcere. Então, são grupos de estudo orientados por um profissional de pedagogia, em que a gente leva para dentro do cárcere aulas de direitos, aula de cidadania
para as pessoas que estão presas, para que elas, por conta própria, possam exigir direitos, dentre elas, uma defesa de qualidade. Eu tenho o direito de conversar com o meu advogado antes da audiência. Então, eu quero conversar com o meu advogado antes da audiência, né? Então, esse é um grande, o IDDD tem um grande amor por esse projeto, porque esse projeto gera resultados de quem está preso, saber qual é seu direito, saber o que ela pode conseguir, saber para quem ela tem que reclamar. Isso traz muito resultado. E um segundo projeto que a gente tem no IDDD é o projeto Defesa de Defensores, porque uma das grandes consequências do governo Bolsonaro foi a criminalização de defensores de direitos humanos. Sufocar esses ativistas de direitos humanos com procedimentos criminais. Então, nós temos um projeto que é bastante sério nesse sentido, de levar conhecimento para esses ativistas, para que eles também saibam como se defender dessa asfixia que tentam fazer em cima deles com base nesses procedimentos criminais. Entendi. Poxa, bem interessante mesmo. Os ativistas, o inglês, né? Eu acho que foi um europeu e um brasileiro que foram mortos ali. Eu cheguei a entrevistar uma rapaz aqui da Amazônia que já falava, era muito amigo deles, e falava a pressão que eles recebem lá em Belém, na Amazônia, que o negócio é frenético, né? Eu fico imaginando. Gostaria de pedir uma coisa para o senhor, quando todas essas matérias que o senhor faz, ou esses trabalhos feitos, esses dois projetos, manda o link para mim, para que a gente possa divulgar aqui dentro do 10 perguntas, eu sempre peço isso. E já vou aproveitando, eu sempre faço antes da 10ª pergunta, mas antes de fazer a 9ª, eu já vou aproveitando, porque já me pediram aqui, o senhor possa falar o telefone, o e-mail, o Instagram, porque eu tenho certeza que tem 2 clientes que estão assistindo a nossa live aqui e vão procurar o IDDD. Vamos lá, o IDDD, o Instagram é @direito de defesa, mas se você se colocar lá na busca IDDD já vai aparecer, e o site do IDDD é www.iddd.org.br. Tá certo. Então, lá tem o site do IDDD é bastante completo. Lá tem link para todos os nossos projetos, com detalhamento. É bastante bacana de ver. Tá certo. Bom, cantor Itanigo, o senhor que está aí nos assistindo já sabe onde procurar os seus direitos, tá certo? Vamos aqui para a nossa 9ª pergunta. Um dos projetos do Instituto é o de Direito da Defesa no Tribunal de Júri, em que os associados do IDDD advogam voluntariamente nos casos. Quando falamos em júri, sempre lembramos dos filmes e séries, além de casos polêmicos de grande repercussão. Em muitos casos, o trabalho da defesa e as decisões dos jurados também costumam ter repercussão e até chegam a ser questionadas. Como o IDDD enxerga essas particularidades do Tribunal de Júri? Principalmente americano, né? O Tribunal do Júri ele é um instrumento democrático por excelência, no qual o seu par na sociedade é trazido para o julgamento. Então, é um julgamento feito a partir de uma pessoa leiga e não a partir da frieza da toga, vamos dizer assim, né? Então, ele é um processo em que existe uma participação popular, no qual existe uma predominância ali de um sentimento social a respeito de determinado tema, de determinado fato, mas também não é por isso que ele é um processo que é dissociado da prova, né? O trabalho do IDDD no Tribunal do Júri, ele é um trabalho de fortalecimento local. Ele começa com essa advocacia voluntária e ele começa com a demonstração para juízes de que um julgamento
ele tem muito mais chances de ser justo se ele é feito com uma defesa de qualidade. E quando eu digo chances de ser justo, eu não estou dizendo que é todo mundo absolvido. Muitas das atuações do DDD, em muitas delas, o réu saiu condenado. Mas saiu condenado dentro de um parâmetro de justiça. Isso que é importante. A parceria que o IDDD tem para esse projeto é com a Defensoria Pública de São Paulo. E o curioso é que essa atuação ela é muito bem reconhecida pelos juízes, ela é muito bem aceita pelos juízes, porque imagino eu não sou juiz, mas imagino eu que se eu fosse, eu gostaria de ver debates de qualidade no plenário, né? E essa é uma forma de fortalecer a percepção local da necessidade de defesa de qualidade. E a Defensoria Pública se estruturou para o atendimento do Tribunal do Júri de São Paulo de tal forma que hoje o IDDD deixou de atender a comarca de São Paulo, o Tribunal de Júri de São Paulo, a não ser quando existe algum tipo de conflito de defesa que a própria Defensoria chama o IDDD. E isso lembra muito o ex-ministro Márcio Tomás Bastos, na fundação do IDDD, ele dizia o seguinte, que o propósito do IDDD é deixar de existir. Porque o propósito do IDDD é deixar de existir. Quando a gente chegar num ponto em que o IDDD não venha mais a ser necessário, é quando a gente atingiu todos os nossos objetivos. Então, a gente deixar de atender na comarca de São Paulo, para nós é uma grande alegria. Né? Quando a gente fala, não, pode deixar que aqui eu dou conta, a gente se emociona. Então, esse um pouco do propósito. Eu brinquei com a advogada feminista Verusca Schmitz, lá de Salvador, e vou fazer a brincadeira com o senhor também. Eu fico imaginando quando o senhor vai a Brasília, eu falo, ixi, já vem o pessoal dos próprios oprimidos aí de novo. Deixa eles aí esperando um pouquinho, não dá nem café. Devo imaginar isso. Porque vocês estão batendo de frente. É nosso trabalho, a gente não tem medo de cara feia. Tá certo. Deixa eu aproveitar, e tem tudo a ver com o senhor também, agradecer a confiança e também o carinho do nosso mais novo apoiador. O escritório de advocacia comprometido com causas sociais, esse ano completando 10 anos de atuação na área criminal, que é o nosso grande escritório, que é o nosso mais novo apoiador do programa 10 Perguntas. Tá saindo, acho que ao contrário, mas espero que as pessoas consigam ler. Obrigado pelo carinho, doutora Flávia, ao senhor Vargas do Amaral, pelo apoio, estar aqui dentro 10 Perguntas. São 3 anos, volto a dizer, 3 anos de muita conquista, resiliência e persistência, e está sempre trazendo fatos, conteúdos que possam ajudar a sociedade do modo geral. A doutora Flávia, que esteve aqui com a gente em 2020, em 2022, em novembro, 4 pessoas. Em 2020, a doutora Flávia participou, por 2 oportunidades. Em 2022, em novembro, 4 pessoas me ligaram e pediram como é que eu poderia dar o link novamente daquela entrevista, como é que eu poderia dar o contato. Entra no site. Por isso que eu sempre peço para que os nossos entrevistados dê o link, o telefone, como é que faz para entrar em contato, que sempre alguém vai precisar. E com certeza, hoje aqui na nossa live tem 2 pessoas que irão procurar aí o IDDD. Tá certo? Muito obrigado pelo apoio aqui o escritório de vocês. Essa pergunta aqui é a última, infelizmente, nosso tempo está urgindo, mas se faz necessário. Por fim, e ainda em relação às mulheres, aliás, vou fazer a pergunta, depois as mulheres, o Instituto pediu para entrar como amigo da Corte e da defesa da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, no qual a ministra aposentada Rosa Weber já iniciou a votação. Qual a posição do Instituto e a importância desse julgamento? Antes disso, eu gostaria de mandar um grande... 75% das pessoas que assistem são mulheres aqui que seguem e assistem o nosso programa 10 Perguntas. Mês de outubro,
mês marcado por ações afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Outubro Rosa. Obrigado, mulheres que estão sempre com a gente. Maria Luísa Vaz, Patrícia Curti, Fátima, todos que estão aqui com a gente, não esqueçam, diagnóstico precoce para o câncer de mama. Bom, vamos voltar a pergunta aqui de novo. Por fim, e ainda em relação às mulheres, o Instituto pediu para entrar como amigo da corte, na defesa da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, no qual a ministra aposentada Rosa Weber já iniciou a votação. Qual o posicionamento do IDD e qual a importância desse julgamento? Esse julgamento é de extrema importância, né? A gente tem, primeiro de tudo, eu tenho visto muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal por ter iniciado esse julgamento, críticas vindas a partir de como se isso deveria ser papel do Poder Legislativo, do Poder Legislativo, e que o Supremo Tribunal estaria usurpando uma competência do Congresso, e que a maioria do Congresso não quer o aborto, e que se a maioria da população decidiu que não quer o aborto, ele não deveria acontecer. Bom, vamos lá. O Congresso não trata do tema desde que a Constituição foi promulgada, né? Então, desde 1988, o Congresso teve chance de tratar do tema e não tratou, né? Então, falar de uma inação, porque não deram tempo para o Congresso, a nossa Constituição tem mais de 30 anos aí. Então, eu acho que o Supremo Tribunal Federal está mais do que autorizado. Segundo, eu não estou falando do que a maioria da população quer. É dever do Congresso Nacional proteger as minorias, porque a maioria não está lá. A maioria que precisa de proteção não está lá. O dever do Congresso é proteger a minoria. E o Congresso falhou miseravelmente nessa tarefa. Então, o Supremo Tribunal Federal está, sim, autorizado a descriminalizar o aborto, a considerar inconstitucional o aborto, e é essa a posição do DDD, de que a criminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, ela deve ser descriminalizada, porque quem defende a criminalização também não olha para os números, né? Eu não tenho aqui os números de cabeça, mas a quantidade de abortos ocorridos, se você for comparar a quantidade de abortos que ocorrem e a quantidade de abortos que induzem processos criminais, é uma diferença brutal. É uma diferença brutal. E, mais uma vez, portanto, o número de processos é muito pequeno. Então, criminalizar não resolve, porque com processo ou sem processo, os abortos continuam ocorrendo e continuam ocorrendo numa escala gigantesca. Numa escala gigantesca, só que quem é a vítima? Quem são as pessoas que são processadas por aborto? São as mulheres de baixa renda que, quando precisam fazer aborto, recorrem a métodos menos seguros, que são os mais baratos, e que não têm o apoio de uma clínica clandestina particular com qualidade médica. São mulheres que, quando tem alguma intercorrência, são encaminhadas para o SUS, e que o médico do SUS, ao invés de guardar o segredo profissional que ele deve guardar, ele comunica à polícia. Então, ele tem uma mulher que está quase morrendo ali, que só falta ser algemada na maca. E quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Essa mulher não é a mulher branca que nasceu no Jardim Europa, que também faz aborto. Essa é a mulher negra da periferia. É a mulher que morre. Então, se a ciência afirma que não há vida viável antes da 12ª semana de gestação, quem somos nós para criminalizar? Se eu tenho valores religiosos, se você tem valores religiosos, nós que pratiquemos nas nossas vidas. Eu não tenho
direito, eu não tenho o direito de impor uma posição religiosa minha sobre ninguém. Eu não tenho o direito de criminalizar. E eu, pessoalmente, defendo que se não há criminalização, há espaço para que essas mulheres não morram. Sim. Há espaço para que essas mulheres não morram. E é essa a importância desse julgamento, que mulheres não morram, que mulheres parem de morrer. Porque a postura do Estado e a postura especialmente do Congresso Nacional é de favorecimento da morte das mulheres. Parece que eles se regozijam com isso desde que eles possam levantar a bandeira de que eu sou contra o aborto. É isso que parece que isso é o que gera votos, né, de uma grande parte da população. E o compromisso que eles têm é com o voto. Eles não têm um compromisso com a população. Então, por isso, é fundamental esse julgamento. O Supremo Tribunal Federal, o voto da ministra Rosa Weber foi corajoso, toca exatamente nesse ponto. E é exatamente este o posicionamento do IDDD. E que pé estamos nessa votação? Já está... Só houve o voto da ministra Rosa Weber, que ela lançou o voto dela no plenário virtual pouco antes de se aposentar, e o julgamento o julgamento ainda está suspenso, tá sem definição de quando vai continuar. Em relação ao mundo, sobre essa lei, em que pé quem é o país que das suas experiências, fala, olha, esse já está a passos largos. Nós, Brasil, já vi que não. Mas eu sei que algum país, pelos estudos que eu faço, pela sua experiência, para falar, olha, José Augusto, ali está assim, está andando bem, estamos no radar. Tem alguns dados disso, não? Sim, vamos lá. Como o Brasil gosta muito de ser tratado como colônia, é só a gente copiar Portugal. Portugal já descriminalizou. Desculpa, o Portugal já? Já descriminalizou. É mesmo? Ora, pois. Ora, pois. A gente tem costume de copiar as coisas lá de fora e espero que a gente consiga, né? Que os ministros se me perdi agora. Fique sensível a esse quesito. Exato. E se a gente tem tanto brasileiro que se mudou para Portugal, podia aproveitar, né, desse conhecimento para trazer aqui para o nosso país. Tá certo. Bom, doutor Guilherme, eu quero agradecer sua presença aqui dentro do 10 Perguntas, muito interessante, foi aqui 1h e pouco de assunto, mais um assunto complexo dentro do 10 Perguntas, agradecer também a doutora Flávia por ter indicado o senhor, use e abuse das nossas redes sociais para falar dos seus projetos, fique atento, quem sabe o IDDD também pode ser um grande apoiador do nosso programa e que vendeu comercial agora, né? Tá certo? É isso aí. Quero agradecer, vou dar os dados para o senhor depois com calma, para o senhor saber onde que nós começamos, o livro digital para o senhor sensibilizar e quem sabe ser o nosso apoiador, tá certo? Vou mandar o link depois, daqui a pouco, o link do Instagram dessa entrevista que a gente possa depois compartilhar. Amanhã ao meio-dia essa entrevista vai estar no nosso canal do YouTube. Eu quero agradecer a todos, ao senhor, e eu sempre peço no finalzinho para que o entrevistado mande uma mensagem positiva a todos que estão assistindo e para o Brasil todo, porque depois nós vamos compartilhar bastante essa live aqui. Vamos lá. Para mim, primeiro eu gostaria de te agradecer, Zé Augusto, pelo espaço para mim, pelo espaço para o IDDD, porque eu acho que é fundamental que as pessoas tenham um olhar para a importância do direito de defesa e para a importância do empoderamento sobre a percepção de direitos, né? E eu acho que você me fez uma pergunta em que ponto estamos na luta. Eu acho que a nossa luta ainda tem uma batalha muito grande pela frente, mas hoje nós temos uma possibilidade de um governo que é um pouco mais diverso, que pelo menos na composição ministerial olhou um pouco para isso. Eu adoraria que essa diversidade se refletisse na escolha do próximo ministro do Supremo agora,
embora as notícias deem conta de que isso não vai acontecer, mas é fundamental que a gente continue na luta. O movimento da história é pendular. A gente passou por um momento de muita restrição de direitos, de muito desmantelamento de mecanismos de proteção dos direitos humanos. E o que eu estou vendo agora é a reconstrução, e eu acho isso fundamental. Eu acho que a gente tem um caminho longo pela frente, mas a gente já conseguiu muita coisa e tem muito a conseguir ainda. Maravilha, maravilha. Mais uma vez, muito obrigado. Volto a dizer, use a voz aqui do nosso programa 10 Perguntas, manda os links dos seus projetos que a gente possa estar divulgando, e muita gente não sabia que existia o direito de defesa. Gozaram, muita gente, incrível que pareça, não só negros, brancos também, pessoas já dos anos 60, dos anos 70, falaram, nossa, existe isso, não sabíamos. Então precisamos divulgar mais esses assuntos, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado. São 22 horas e 11 minutos, estamos acabando mais um 10 Perguntas, onde estivemos com o Dr. Guilherme, que é presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Amanhã, a partir do meio-dia, estaremos lá no canal do YouTube, já com o link, com toda essa nossa live, e voltamos daqui 15 dias com mais um conteúdo. Obrigado a todos, e voltamos daqui 15 dias. Obrigado, Dr. Guilherme, daqui a pouco eu passo o link para o senhor, tá bom? Muito obrigado a todos. Mulheres, Outubro Rosa, atenção nisso. Obrigado, um abraço a todos. Até mais. Encerrar o vídeo.